nós já estamos entrando aí na sessão 2.3, né? Praticamente acabando já a sessão 2. E confesso para vocês que tem sido uma experiência bem divertida, e hoje nós vamos falar de uma coisa que normalmente muita gente fala, mas é difícil a gente executar. Se vocês forem pegar o nome da aula na apostila, vai falar assim, ó, modelagem do trabalho, direção, gerência e supervisão. Se a gente for pensar em todos esses cargos, pessoal, o que automaticamente vem na nossa cabeça? O que essas pessoas exercem sobre nós dentro das nossas empresas, né? A liderança, né? De uma certa forma, é o que nós vamos falar hoje, por isso que está aí entre aspas. E aí eu trouxe uma frase para vocês, para nós começarmos a aula hoje, que o Bill Gates já proferiu, né? Que ele fala assim: se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Apesar de muito óbvio isso, né? De ser uma frase muito óbvia, eu trouxe um dado para vocês aí que somente 15% da população brasileira tem acesso ao ensino superior, né? Então, vocês já são muito privilegiados de, mesmo com todas essas dificuldades, com todos esses empecilhos, tudo, estarem aqui e querendo aprender mais, querendo fazer um pouco melhor a faculdade de vocês. Então, assim, já é um grande passo, né? Vocês já estão fazendo o que a maioria não faz. Então, já é uma grande coisa, já é uma grande iniciativa de vocês estarem aqui com a gente, certo? Espero que vocês futuramente sejam aí futuros e ótimos engenheiros na profissão que vocês escolherem. Mas, para a gente dar início, então, pessoal, vamos fazer um pouco do exercício de recordar, a gente sempre tem que fazer, né, para dar uma relembrada, tudo. Vamos pensar assim, ó. Desde o começo, nós estamos falando que o que uma empresa quer? O que a gente falava que uma empresa quer, né? Nós sempre buscávamos isso numa palavra. Nós não falávamos a palavra lucro, não falávamos a palavra, enfim. A empresa, o que ela quer? Ela quer sempre ser mais eficiente, certo? Quando a gente está pensando nisso, a gente está pensando também que ela quer se expandir, quer ser maior, né? E para isso, ela tem que ter alguns objetivos. Lembram disso? Ou seja, para a minha empresa ser eficiente, obrigatoriamente ela tem que ter objetivos muito bem claros. E a forma como eu vou atingir esses objetivos é que dá a noção de que eu planejei bem para alcançá-los com uma forma eficiente. Tudo bem? Vamos lá. Para isso, além do meu planejamento, eu também tenho a questão da profissionalização. Ou seja, para eu cumprir esses objetivos, eu preciso dar para os meus colaboradores algumas metas. E essas metas, normalmente, a gente vê elas como recompensas, né? Ou seja, se eu tiver alguma recompensa, e todo mundo gosta de recompensas, quais são as mais comuns? Normalmente são aquelas que envolvem grana, né? Quando envolve um bônus, uma promoção, quando o valor financeiro é levado em consideração. Se, olha, se você atingir uma meta, se você realizar um tanto de venda, eu vou conseguir te premiar por conta disso. Percebam que a realização de metas, esses incentivos que são dados, nada mais são do que fazer com que a empresa cumpra os seus objetivos. Se eu quero vender mais, é porque eu estou querendo expandir o meu mercado, por exemplo, né? Então, para isso, a gente precisa, aí, dentro do planejamento, ter a profissionalização através de metas, de recompensas, enfim. Mas, vem a pergunta, talvez, de R$ 1 milhão da aula de hoje: como que eu faço para as pessoas quererem atingir os objetivos da minha empresa? Pergunto a vocês, né? Como que eu faço para as pessoas quererem atingir os objetivos? A empresa não é minha, né? Para que eu vou querer? Para que eu vou me esforçar para fazer? Qual é o segredo da palavra aqui? A gente pode sempre pensar, pessoal, aqui que as empresas que conseguem fazer com que os seus colaboradores atinjam os objetivos são aqueles que conseguem motivar os seus funcionários, certo? Que conseguem motivar os seus colaboradores de tal modo que eles se sintam pertencentes à empresa e consigam
entender que para que a empresa atinja os seus objetivos, faz necessário que ela também participe desse processo, tá? Que os colaboradores participem desse processo. E isso é o que nós vamos chamar, então, de modelagem do trabalho. Ou seja, conforme vão surgindo os objetivos, as metas e os projetos da empresa, todos envolvidos, seja ele um funcionário do nível estratégico, do nível operacional, do nível tático, né, eles se envolvam e consigam fazer com que a empresa consiga oferecer esse resultado, consiga é, participar. Então, isso é o que nós vamos considerar aí, um primeiro termo que nós vamos ter para que eu trago para vocês, que é o de modelagem do trabalho. Ou seja, é a forma como que, conforme os objetivos vão sendo formados dentro da empresa, essas pessoas que fazem parte dela ou das organizações vão ajudar a conseguir trabalhar para cumprir esses objetivos. Tudo bem? Vamos lá, então. Pessoal, alguém aqui já foi atleta? Joga bola, enfim, não sei, tênis, vôlei, principalmente os esportes mais de equipe, né? Vamos pensar num jogo de basquete, pessoal, porque para trazer um exemplo bem parecido com o que está na apostila. Como que funciona a dinâmica de um jogo de basquete? O jogo de basquete ele é muito legal para a gente conseguir explicar como funciona uma modelagem do trabalho. Por quê? Vocês concordam comigo que em todos os jogos de basquete nós temos dois times? Temos dois times, certo? Nesses dois times, obrigatoriamente, para não dar WO, né, para o jogo acontecer com mais tranquilidade, isso, lógico, se ninguém for expulso, etc, etc, nós temos 5 jogadores de cada lado. Concordam? Muito bem. O objetivo dos dois times não é sempre vencer a partida, vencer o jogo? Percebam, pessoal, parece uma coisa muito banal, mas olha só, a ideia, se nós fôssemos levar para o mundo corporativo, né? Qual que é a ideia? Eu preciso sempre ganhar o jogo, eu preciso ser sempre melhor que o meu concorrente, né? O meu objetivo sempre é ganhar, sempre atingir novos mercados. Cada um, dentro do seu time, possui uma posição em quadra, certo? Qual que é a posição? O técnico pode pedir tempo, por exemplo, né? Tem outras posições, o pivô, enfim, mas o técnico é o que pode pedir tempo. Quando o técnico pede tempo num jogo de basquete, sabe? Normalmente, sempre quando acaba o jogo, junta todo mundo lá, e o cara dá uma bronca ferrenha, dá uma motivada nos caras, ele fala assim, ó, gente, nós vamos ter que mudar a nossa estratégia aqui, porque nós estamos perdendo. Ou se nós estivermos ganhando, vem cá, vamos motivar a galera e tal. Normalmente, esse técnico, ele fala assim, ó, cada um tem que se posicionar de uma forma aqui para a gente realinhar o jogo, né? Aí em Assis tem o Jairão, é um baita do estádio, já fui em alguns jogos aí, pessoal, é super bacana. Basquete é um jogo de muita emoção, né? Mas percebam que quando o técnico chama todo mundo lá, ele quer que cada um se posicione, né? Para que ele consiga atingir o objetivo que é ganhar da outra equipe, né? Como deve ser a jogada? O como deve ser a jogada aqui, nós temos que entender isso como uma história de planejamento. Olha, tudo isso que nós temos para atingir esse objetivo, tem que ter um planejamento para que a gente consiga fazer isso. E por fim, o objetivo nesse caso do jogo, né, que é muito atrelado com o que nós estamos querendo explicar hoje, é para melhorar o desempenho e finalmente vencer a partida. Percebam, pessoal, aqui, que mesmo cada um tendo um papel dentro da organização, dentro do time, eu tenho o técnico, que nesse caso é um líder, que vai ter que falar para mim aonde que eu preciso melhorar para que eu consiga atingir os meus objetivos, certo? Na semana passada, nós usamos uma frase bem legal que eu gosto bastante, que é aquela do cada macaco no seu galho, mas todos na mesma árvore. Percebam que hoje é uma continuação da mesma ideia, tudo bem? Vamos lá. Aqui,
se nós fôssemos pensar, continuar pensando no jogo, o técnico dirige as ações coordenadas. E isso nós vamos chamar de direção empresarial, ou seja, aquele que possui um determinado poder sobre os seus funcionários, os seus colaboradores, e ele vai dirigir essas ações de uma forma coordenada, ou seja, com que todo mundo saiba o que está fazendo, dentro da sua atribuição, e isso vai conseguir melhorar o desempenho da partida. Oi, Luiz, pode falar. Tudo certo? Beleza. Vamos lá. Pessoal, se eu consigo fazer isso, vocês concordam que obrigatoriamente eu preciso conhecer os meus concorrentes? Além disso, os meus funcionários, os meus colaboradores, para eu conseguir dirigir essas ações coordenadas, eu preciso ter um entendimento de como que o meu concorrente, no caso do jogo, por exemplo, se ele está jogando de uma forma, eu preciso me adequar à forma que ele está jogando, seja para ganhar dele, seja para melhorar a minha jogada e assim poder jogar. O objetivo é ser competitivo e vender mais que o concorrente. E aí eu pergunto para vocês, a pergunta chave: como que eu consigo fazer isso? Como que eu consigo ser mais competitivo e vender mais que o meu concorrente? E percebam que aqui surge a temática da aula de hoje, que é a necessidade do papel do líder. É legal a gente falar sobre isso, porque pense em uma empresa que tem um concorrente forte. Vamos dizer uma empresa que tem um bom produto. Vamos pegar uma empresa de carro, que é legal? Vamos pensar na Fiat. A Fiat ela tinha o Uno Mille. Lembram do Uno Mille? O Uno Mille foi por muitos anos, o segundo carro mais vendido do Brasil. E ela perdia para a Volkswagen. Perdia para a Volkswagen, porque o Gol sempre foi o carro mais vendido. Percebam que, nesse caso, mesmo que a Fiat tinha um carro mais acessível, mais barato, que não dava tanta manutenção, mesmo assim, quem estava na liderança sempre era o Gol, da Volkswagen. Quando a gente analisa o mercado de automóveis como um todo, chegou um ponto que, como a Volkswagen já era consolidada líder, já se considerava uma empresa que vendia muito bem automóveis, que sempre estava na liderança, ela falou assim: estou de boa, não preciso me esforçar tanto. Aparece um terceiro concorrente, né, que é a GM, ou a Chevrolet, e faz o carro Onix. E o Onix assume a ponteira da liderança. Percebam que eu tenho concorrente e eu tenho um objetivo, eu preciso ser mais competitivo e vender mais que o meu concorrente. Para isso, surge a necessidade de eu ter uma direção empresarial. Para onde eu vou? Qual que é o papel do líder nisso tudo? Tem outra história que é bem legal, não quero gastar todas as minhas histórias, senão depois eu fico sem uma para contar para vocês, que é o do Bombril. O Bombril é um bom exemplo de palha de aço que popularizou. Hoje em dia ninguém mais compra palha de aço, as pessoas compram Bombril, certo? Mas a Bombril por muitos anos não tinha concorrente no mercado. De repente, nos anos 2000, surge uma empresa chamada Assolan. E essa Assolan vem com a intenção de ser competitiva, vender mais que o Bombril. E o que ela faz? Ela observa o mercado, ela observa os concorrentes. Qual foi a iniciativa que nós tivemos nos anos 2000 de marketing que foi um grande diferencial na TV? Naquela época ainda nós tínhamos a televisão muito forte no país. A Solan compra um merchandising junto ao primeiro Big Brother Brasil e começa a lançar uma propaganda muito forte. E a Bombril fala: ah, tranquilo. Hoje a Solan também é uma marca consolidada aí de esponja de aço. Mesmo que você compre a Solan, você falando que você vai comprar Bombril, mas você sabe que existem as duas marcas concorrentes no mercado. Então percebam, nós poderíamos usar vários exemplos aqui da necessidade de surgir um líder, né? Ou seja, de eu entender o cenário,
preparar as pessoas, preparar o terreno, tanto dos meus concorrentes quanto dos meus colaboradores, para que eu possa ser competitivo dentro do mercado. E agora a gente traz para a nossa realidade, pessoal, vamos imaginar vocês que são futuros engenheiros. Vocês futuramente estarão no mercado como engenheiros. Como vocês vão fazer para conseguir ser competitivos nesse mercado da engenharia? Sempre pensando que vocês não precisam ser os mais baratos, vocês têm que ser procurados por serem os melhores, né? E isso é bacana da gente perceber que para vocês serem competitivos, vocês terão que ter um diferencial. Tudo bem? Vamos lá. Aqui, nós voltamos a falar sobre direção empresarial e eu trago para vocês um pouco da definição dela. A direção empresarial é sempre voltada para o desempenho das pessoas em todas as áreas e níveis da empresa. Percebam, pessoal, quando eu falo de direção empresarial, eu estou sempre me remetendo à ideia de que as pessoas precisam ser mais eficientes. Eu preciso que todas estejam desempenhando muito bem o seu papel, seja em qualquer nível da empresa, para que o seu desempenho seja melhor e, consequentemente, a empresa também seja melhor. Tudo bem? E aí entra uma pergunta: as pessoas só conseguem ser melhores se elas estiverem motivadas? Como as pessoas se comportam e como se motivam? Aqui é se comportam, tá? Não é sem comportam, não é se comportam. E como elas se motivam? Como elas fazem isso? Aqui surge um primeiro conceito que eu acho que é bacana vocês conhecerem também, e até vocês podem responder isso para mim, que esse senhor que está do lado aí da foto, que é o Douglas McGregor, ele fala da teoria X e Y. Aí ele fala assim, professor, os homens sempre vão falar assim, eu sou Y. Calma, não é isso que ele quis dizer. Ele vai falar, pessoal, que dentro das empresas, você tem que descobrir se o seu colaborador é X ou se ele é Y. Não é se ele é homem ou se ele é mulher, tá? Por favor, não é isso. Olha só. As pessoas do tipo X, de acordo com o nosso colega o McGregor, ele vai falar assim, pessoas do tipo X possuem comportamento pouco audaciosos, trabalham sob forte pressão e possuem dificuldade em acatar a ordem dos superiores. Já as pessoas do tipo Y são aquelas que o esforço para o trabalho é algo normal e as responsabilidades que são delegadas são parte do trabalho. Os desafios que encontram no trabalho podem trazer recompensas, ou seja, são pessoas que não precisam que alguém mande elas fazerem alguma coisa, porque elas mesmas se automotivam sem precisar de alguém cobrando elas. E aí eu pergunto a vocês: vocês são mais pessoas do tipo X ou mais pessoas do tipo Y? Eu imagino, pelo menos eu, tá? Em algumas circunstâncias, eu sou mais do tipo X. Em algumas circunstâncias, eu sou mais do tipo Y. Percebam, pessoal, qual é melhor? Pergunto a vocês, qual é melhor? Alguém chuta a responder? Qual é melhor? A Y? A Y? Mais alguém concorda com o nosso colega? Que é a Y? No trabalho, eu acho que Y, né? Bom, como eu sempre falo para vocês, pessoal, por incrível que pareça, o McGregor vai falar o seguinte: depende, né? Depende muito. Por quê? Se vocês forem pensar numa organização como um todo, faz necessário nós termos os dois tipos de pessoas, certo? Tanto as do modelo X quanto as do modelo Y. Por quê? Por que isso, né? Nós precisamos ter algumas pessoas que, de fato, precisam de alguém para cobrar elas o trabalho. Não tem como todo mundo se automotivar o tempo todo, né? Para isso, nós precisamos tanto de pessoas do tipo X quanto de pessoas do tipo Y. E aí, eu pergunto a vocês, essas pessoas do tipo Y que precisam ser motivadas, como que eu defino o que é a liderança para esse tipo de pessoa?
O que que é uma coisa, o que que é a liderança? Que é o nosso conceito da aula de hoje. Liderança, pessoal, está muito ligado à ideia de poder. Vocês já viram essa ideia comigo quando nós estávamos com o Weber, lembram? Para o Weber, quanto mais poder você tem dentro da hierarquia, mais você manda, certo? Mas vocês lembram também que quando nós começamos a ver a teoria das relações humanas, muitas vezes a hierarquia por si só não dá poder para o líder, né? O poder, para nós aqui, isso é uma coisa que nós trazemos lá da ciência política, sempre é aquela capacidade de fazer com que o outro realize uma determinada atividade que a gente mande ele fazer. Vamos imaginar algumas situações daqui a pouquinho. Olha só. Liderança é um processo de conduzir as ações ou influenciar o comportamento e a mentalidade de outras pessoas. E aqui é legal a gente falar o seguinte: a proximidade física, ou seja, eu estar perto de alguém, não é necessariamente importante nesse processo de poder. Tem como eu exercer o meu poder à distância? Tem. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Olha só. Aqui eu trouxe um caso muito parecido com o que eu vivo no dia a dia do mestrado, doutorado e tal, né? Os cientistas com pesquisas. Vocês já ouviram falar, por exemplo, daqueles cara que morreu, o Stephen Hawking? Muita gente usa ele, mesmo sem ter conhecido ele pessoalmente, mas entende a ideia do cara, né? Segue a ideia do cara. Outro caso que eu trago para vocês aqui de poder são os líderes religiosos, né? Eles têm um grande número de seguidores. Vamos, por exemplo, o pessoal que faz culto na televisão, o Malafaia, quem mais nós temos aí? Tem o Valdomiro Santiago, Padre Marcelo, enfim. São pessoas que têm um grande número de seguidores. Muitas vezes, não necessariamente essas pessoas os vão conhecer pessoalmente, mas elas exercem um tipo de liderança sobre essas pessoas. E não menos obstante, né, nós temos também aquele tipo do líder político. Né? Vocês estão vendo aí, eu trouxe até uma como é que fala? Um caso bem recente que a gente fica observando aí, né? Que é a questão do coronavírus de ficar em casa ou é só uma gripezinha. Muitas vezes nós estamos politizando esses fatos, né? E às vezes a gente vai para o lado político, a gente fala assim, eu vou ficar em casa porque eu sou contra o Bolsonaro. É só uma gripezinha, então eu vou para a rua. Então percebam que até nisso existe a questão da liderança, né? E aqui eu trouxe outro para vocês, que vocês sabem que eu adoro falar desses, né? Que é da questão mãe e namorada. A mãe quer que você faça uma coisa, a namorada quer que você faça outra. As duas são líder de nós, né? Quem você acaba ouvindo depende de quem você atribui mais poder, né? Normalmente a gente atribui mais poder para a namorada, para a esposa e deixa a coitada da mãe de lado. Espero que vocês não sejam assim, viu, pessoal? Deem poder igual para as duas, por favor. Tá bom? Bom, mas enfim, sempre que nós formos pensar na questão da liderança, nós vamos lembrar do Weber também e lembrar da questão de que é uma questão de poder. Qual o poder que eu tenho de fazer a pessoa realizar uma atividade? Tudo bem? E aí nós temos outra definição para liderança, que é o seguinte: a liderança é a realização das metas por meio do direcionamento dos colaboradores pela pessoa que comanda. Este, para nós, é o líder. Percebam, aquele cara que consegue fazer com que eu realize as metas dentro da empresa, porque ele é o meu líder. Vamos pegar no caso da Anhanguera, né? Nós temos várias metas. Quem me impõe essas metas e que me faz tentar cumpri-las é o João, né? Que é o nosso coordenador. Ele é o meu líder, né? Eu preciso atendê-lo para que nós consigamos realizar todas as metas que nós temos dentro da unidade. Então, trago uma outra reflexão para vocês aí. Vocês falam assim, professor, mas eu não tenho esse papel de líder, eu não gosto de liderar ninguém, não gosto de mandar em ninguém. Hoje, eu tento trazer essa abordagem para vocês do seguinte: a liderança não é uma habilidade pessoal, ou seja, ninguém nasce um líder, né? Mas ela é interpessoal e depende de um contexto complexo, certo? Onde vários fatores têm que estar presentes para a gente formar um líder, né? E aí eu trago para vocês. A característica do líder é importante. Por exemplo, normalmente nós
quando nós somos mais jovens, né? Nós seguimos aquelas pessoas que são mais carismáticas, aquelas que dão mais, que parecem mais com a gente, que as ideias batem mais, né? Aquela pessoa que eu acabo ouvindo. Outra coisa que define bastante um líder é a motivação que os liderados têm. Ou seja, às vezes o surgimento do líder vem propriamente da necessidade de eu motivar alguém, ou desmotivar, ou motivar as pessoas desmotivadas, né? Outra coisa, que aí eu acho que é o mais legal de tudo, do surgimento do líder, é a característica da tarefa. Às vezes, isso acontece muito, né? As pessoas são muito desmotivadas. Mas quando surge alguma oportunidade delas fazerem uma atividade que elas se interessam, elas automaticamente tomam a frente daquilo, né? Eu vou falar um exemplo para vocês bem bacana. Vocês sabem, minha mãe é professora, né? E esses dias, com essa questão do coronavírus aí, muita gente está pedindo doação, né? E minha mãe capitaneou os movimentos aí para fazer coleta de cesta, de fazer máscara. Ou seja, quando surge a oportunidade, né, a pessoa se prontifica, se coloca na liderança. Imagino que isso acontece com todo mundo, né? De uma forma tal. Por exemplo, eu quando tenho um desafio na política, eu sempre me coloco à frente da situação, porque é uma coisa que eu gosto, que me motiva e que eu consigo motivar as pessoas que vêm comigo. E também, quando nós vamos falar de uma liderança política, por exemplo, nós sempre podemos pensar que aquele líder, ele surge dentro de uma conjuntura social, econômica, política. Sempre vocês podem ver isso, por exemplo, no atual cenário do Brasil. Mesmo que vocês não concordem, alguns gostam, outros discordem do Bolsonaro, percebam que o cenário do Brasil fez com que ele vencesse as eleições, né? Por exemplo, aí nós tínhamos um país muito quebrado economicamente por gestões passadas, né? Uma negação de um partido, que é no caso do PT, e aí você tem o antagônico, você tem o surgimento de um líder que é contra essas ideias que tinha. Portanto, surge um líder, ou seja, às vezes a pessoa nem era um líder nato, mas o contexto faz com que ela se torne um, certo? Tudo bem, pessoal? Tranquilos até aqui? Beleza? Todo mundo aí me ouvindo? Tá, joia. Beleza. Beleza, João? Beleza? Ok, vamos lá. Continuando, pessoal. Vamos pensar um pouquinho quais são as características pessoais de alguém que exerce a liderança. A liderança é uma função, um papel ou tarefa que qualquer pessoa que exerça a liderança é responsável pelo desempenho de um grupo. Vamos pensar no nosso caso aqui de sala de aula. Se todo mundo formal na disciplina administração e economia para engenheiros, vocês concordam que eu, por ser o professor e estar à frente da sala, eu sou responsável pelo desempenho dos alunos, ou seja, das notas que vocês venham a tirar nessa disciplina? Se todo mundo formal na disciplina, pode ser que o problema não seja os alunos, seja o liderado, o líder, né, que não explicou bem, por exemplo. Porém, e aqui é legal a gente falar disso, no papel de líder, algumas pessoas são mais eficazes que outras, seja por habilidade ou seja por motivação. Percebam, pessoal, aqui nós entramos em outro debate bem legal, que é o seguinte: o que é mesmo uma pessoa eficaz? Eficaz, diferente de eficiência, é aquela pessoa que consegue cumprir os objetivos. Quando eu falo que no papel de liderança algumas pessoas conseguem ser mais eficazes que outras, o que muda de uma pessoa para outra? Provavelmente, quanto mais motivado for o líder para aquela atividade, mais eficaz ele vai ser, porque ele tem vontade que aquilo seja concretizado, certo? Percebam que aqui eu estou falando o seguinte: qualquer um pode ser líder, porém alguns, para determinadas atividades,
são mais eficazes que outros, porém todos podem exercer liderança, né? As mais motivadas, e olha que legal isso, tendem a ser as mais hábeis, ou seja, as mais eficazes. Concordam com isso, pessoal? Vocês conhecem bastante gente motivada e bastante gente desmotivada também? Vocês conhecem alguém bastante motivado, principalmente em relação a alguma atividade, né? Particularmente, pessoal, eu sempre conheço pessoas no meio político muito desmotivadas. Muito triste isso, né? Mas, mesmo assim, conheço muita gente motivada e que tem vontade de fazer grandes coisas, né? E eu concordo totalmente com isso. As mais motivadas tendem a ser, sim, aquelas que mais são hábeis, aquelas que mais buscam resultados, né? E aí, é uma pergunta geral, né? Dito todas essas características de liderança, você se sente uma pessoa motivada? Eu espero que sim, né? Por favor, sejam motivados. Por que que eu falo isso para vocês? Quanto mais motivados vocês forem, provavelmente melhor vocês serão nos trabalhos que vocês exercem, nos ofícios que vocês exercem, seja hoje, seja futuramente. Eu falo isso porque é igual o primeiro dia de aula, né? Todo mundo chega motivado, querendo fazer, e a gente percebe o seguinte: aqueles alunos que mais gostam do curso são aqueles que mais vão bem. Ou seja, aqueles que se motivam com as disciplinas, se motivam em ser um engenheiro, são o que acabam sendo os melhores alunos. Certo? E isso é muito bacana, pessoal. Nós pensamos no líder. Agora vamos tentar pensar um pouquinho na questão dos liderados, certo? Que é quem está sendo seguido pelo líder. Vamos lá. Os processos sociais e comportamentais da liderança e da motivação estão interligados. Olha só, eu só vou seguir alguém, eu só vou seguir o meu líder se eu gostar ou tiver afeição por aquela pessoa ou essa pessoa me trouxer algum ganho, algum benefício, certo? Há sempre razão para que os liderados sigam o líder. Lógico, né? Claro, eu só vou seguir o meu líder se eu tiver um motivo para isso. Vamos supor na igreja, né? Por que que eu sigo o padre? Porque eu acredito que ele é o caminho que vai me dar a instrução para que eu chegue a Deus, por exemplo. Por que que eu sigo o que o meu chefe fala? Porque ele falou para mim. Esse é o mal da aula ao vivo, pessoal. Passa o carro de fruta, faz propaganda. A vida é assim, né? Desculpem aí pelo som. Espera só um minutinho, vou esperar ele passar. Agora eu me senti motivado a fazer uma feira, como vocês estão vendo, né? Porque as ofertas estão boas. Brincadeira, pessoal. Vamos lá. O líder, por sua vez, propõe uma tarefa porque é do seu interesse a realização. Seja para bater uma meta, seja para cumprir os objetivos, seja para que ele veja alguma coisa ocorrer, né? E aqui eu trouxe alguns casos para vocês das maiores motivações que nós temos dentro das empresas. Lógico, pessoal, que a grande motivação que a gente vai automaticamente pensar é na questão financeira, né? Ou seja, se a minha equipe bater as metas, eu vou ganhar um bônus. Se a minha equipe, se todos da minha equipe atingirem a meta, eu vou ganhar uma viagem, né? Outro é a questão de se eu conseguir bater as minhas metas, eu terei uma promoção, ou eu vou ser reconhecido na minha empresa, vou ter uma valorização pelo que eu fiz. Tudo isso são motivos que podem me levar a realizar uma tarefa, né? A ser motivado para realizar uma tarefa. Os seguidores realizarão a tarefa se ela também for do seu interesse. Ou seja, eu não vou trabalhar igual um doido para outra pessoa ganhar sozinho alguma coisa, né? Eu sempre quero ter alguma participação nessa realização. Tudo bem? Pessoal, só um minutinho, por favor.
voltei. Continuando, pessoal. Bom, dito tudo isso, vocês percebem, pessoal, o tamanho da complexidade que é a necessidade da liderança dentro das empresas? Ou seja, vamos tentar retomar a ideia, né? Percebam, pessoal, que nós descobrimos muito cedo, dentro das organizações, que quanto mais eu consigo motivar as pessoas que estão dentro da organização, mais eficiente eu vou ser e melhor eu vou conseguir cumprir os meus objetivos. Tudo bem? Isso é uma constante em todo lugar, tá? Nós não descobrimos ainda uma forma de descobrir que as pessoas se motivem sem a gente oferecer esses estímulos para elas. Vamos lá. A nossa velha, querida, amiga, conhecida pirâmide, vocês lembram dela, do nível estratégico, tático e operacional. Aqui hoje, eu vou trazer para vocês a seguinte indagação. Vocês conseguem perceber que nos 3 níveis eu tenho um papel de liderança? Olha aqui, trouxe para vocês aqui, né? O diretor, o gerente e o supervisor. Cada um deles, apesar de estarem em níveis diferentes da organização, eles representam um tipo de líder, certo? E aqui eu trouxe para vocês, né, os diretores, que é mais estrategista, tem que pensar em novas ações, mudanças, enfim. O gerente, que é aquele cara que mobiliza as pessoas, exige resultado, enfim. Tudo isso para mostrar para vocês que nos 3 níveis da empresa há liderança. Porque a gente tende muito a pensar que dentro da empresa o único que exerce o papel de líder é sempre o que está no topo. E não é, né? Nós temos também nos 3 níveis aí um tipo de liderança para cada tipo. E percebam, cada um deles, dentro da sua função, tem um papel de motivar os seus liderados para que eles consigam atingir os seus objetivos. Isso não é fácil, pessoal. Isso é difícil, certo? E quanto melhor eu tenho isso estruturado dentro da minha empresa, quanto melhor eu tenho estruturado dentro da minha empresa, melhor, mais motivados os meus colaboradores serão e, consequentemente, melhor eficaz essas pessoas também vão ser. Tudo bem? Aqui eu só trouxe alguns exemplos, né, que o supervisor tem que garantir os objetivos, as metas serem cumpridas, enfim, representam a administração. Bom, continuando aqui, pessoal. Deixa eu aceitar um colega aqui. Felipe entrou? Felipe entrou, né? Tá. Beleza. Bom, pessoal, os liderados aqui para nós, eles podem ser... Qual que é a característica de uma pessoa que segue algum líder? Né? Qual que é essa característica? E eu preciso definir essa característica, pessoal, para entender qual é a forma que o líder vai ter de motivar essas pessoas. Tudo bem? Então, aqui eu trouxe alguns tipos que os liderados podem ser. O primeiro modelo que eu trago para vocês são aqueles líderes, os liderados fiéis. Ou seja, eles deixam convencer pela mensagem que o líder transmite, a sua imagem, a instituição, a simbologia que representam. Tem um tipo de líder fiel que vocês conhecem? Vamos pensar no mundo corporativo que é melhor. Nós tínhamos o Bill Gates, mas eu acho que o Steve Jobs é um líder do tipo fiel, porque as pessoas atribuíam a ele esse símbolo da Apple, né? O símbolo, a imagem que ele transmitia da empresa dele, fazia com que as pessoas se motivavam com a presença dele dentro da Apple, né? De sempre buscar a melhoria do seu celular. Hoje, muita gente ainda tem o iPhone como referência do Steve Jobs, então percebam que muita gente ainda segue essa ideia, no caso do Steve Jobs, um liderado do tipo fiel. A principal característica do líder do tipo fiel é a carismática, ou seja, aquela pessoa que consegue agregar pessoas. Lógico que aqui nós estamos falando de fiéis, vocês vão pensar automaticamente em religião, né? Aquela pessoa que transmite uma boa imagem pelo papel de religioso, né?
aquela pessoa que consegue agregar várias pessoas pelo símbolo que ela tem de fé. E normalmente essas pessoas são muito carismáticas. Por outro lado, nós temos os liderados que são do tipo mercenários. E aqui a palavra parece feia, pessoal, mas ela não é, tá? Minha garganta tá doendo, não sei por quê. Aqui, pessoal, o liderado do tipo mercenário é aquele que trabalha pela recompensa do que ele vai receber em prol do trabalho. E aqui eu posso ter dois tipos de recompensa. Eu posso ter tanto as psicológicas quanto as materiais, ou, em alguns casos, as duas. Particularmente, eu acho que nós temos muito mais do tipo mercenário dentro das empresas, né? Que é aquela pessoa que trabalha em prol de conseguir alguma coisa a mais dentro da empresa. A pessoa não quer ser só aquilo. Ela quer ter um reconhecimento, né? Se vocês forem no McDonald's aí em Assis, observem no, na lapela dos funcionários um monte de pin que eles têm, uns botões que eles têm. Funcionário de destaque, de carreira, não sei o que, tal, tal, tal. Esses pinzinhos, pessoal, só servem para motivar o funcionário, né? Vocês podem pegar uns outros tipos, por exemplo, em assistinha, eu não sei se alguém fez parte, dos escoteiros. Como que se premia um escoteiro? São recompensas através dos pins que eles têm, aquele monte de bottom, né? O que representa aquilo? Que a pessoa, quanto mais ela estuda, mais ela é recompensada. Percebam, pessoal, que o tipo mercenário, apesar do termo ser feio, é o mais fácil da gente mensurar. Se você fizer tal coisa, você receberá por tal coisa. Né? Se você atingir tal meta, você será promovido a gerente, supervisor, enfim, você vai ganhar um prêmio, você vai ganhar um parabéns do presidente da empresa. E percebam que muitas vezes, quando a recompensa não é financeira, mas é psicológica, ou seja, você chama a pessoa, motiva ela pelo aquele prêmio, a pessoa se motiva a fazer cada vez melhor, porque ela sempre vai querer ter esse reconhecimento. Tudo bem? Tranquilos, pessoal? Continuando então. E nós temos também, pessoal, aqueles liderados do tipo transacional. Desculpa. O líder que é mercenário, os liderados que são do tipo os liderados que são do tipo mercenário têm um líder do tipo transacional. O que é esse líder? É o líder que define a liderança que por transações, ou seja, ele é o líder que compreende a necessidade de você fazer uma política de troca, de transação, né? Eu sei que os meus liderados são mercenários, portanto, eu faço com que eles se motivem dessa forma. Eu dou alguma coisa em prol do recebimento de outra. Sempre, nós temos muitos casos desses, pessoal, principalmente em agências bancárias, né? Banco trabalha sempre com muitas metas, meta de venda de seguro, meta de venda de cartão. E normalmente nós temos, para exemplificar mais para vocês, esse liderado do tipo transacional. Ou seja, é aquele cara que fala assim, olha, se nós atingirmos a meta, vocês vão ter uma participação nos lucros, né? E isso é muito visível, pelo menos para quem trabalha em banco. Beleza? Ô Vitor, Oi. jogador de futebol, embora tenha um bom salário, ele é desse tipo mercenário aí. Cada gol que faz recebe o tal do bicho, que é um valor muito alto também em quantia. Claro. É o transacional, né? Você tem toda a razão, tem toda a razão. E perceba, né, que assim, ao mesmo tempo, nós estamos falando de jogo de futebol. O, o, o time em si, né, ele é muito mais, os liderados são muito mais do tipo fiel do que do tipo mercenário. Ninguém torce para o Corinthians porque ganha alguma coisa em troca disso, né? É. Ou torce para o Flamengo por conta disso. Torce por conta da imagem que transmite o time, a instituição, enfim, o que aquilo representa, né? Bora lá. Bom, em ambos os casos, tanto no mercenário quanto
no carismático, o líder é sempre um instrumento do grupo. Perceba, o contexto define e possibilita o desenvolvimento dos líderes. Foi bacana o nosso colega ter falado da questão do futebol. Vocês lembram quando o Brasil foi campeão do mundo em 2002, que o Felipão foi tido como o melhor técnico do mundo, melhor pessoa, não sei o quê? Porque, logicamente, ele levou a seleção naquele momento, né, a ser campeã. 4 anos depois, ele saiu com muitas críticas, né, porque o Brasil tinha perdido. Então, percebam que o contexto possibilita o desenvolvimento dessas lideranças. O melhor líder, e aqui, pessoal, eu falo de uma forma muito genérica, é aquele que consegue compreender as mensagens dos problemas e o interesse dos grupos. Vamos supor, pessoal, que você tem um líder do tipo carismático, mas o grupo seja mercenário. Perceba que se a mensagem não for interpretada entre as duas partes, de nada adianta um líder carismático no meio de liderados mercenários, certo? Eu preciso entender como funciona a dinâmica da minha equipe, para que aí sim eu consiga transmitir essa dinâmica para o meu resultado efetivo. Tudo bem? Outro fator remete-se à competência dos liderados. Quanto maior a competência dos liderados, menor a necessidade de intervenção do líder. Esse caso, pessoal, é bem interessante. Por quê? Olha só. Aqui, eu tenho uma outra teoria, que é a teoria da não liderança. Como que é essa teoria? Ela fala o seguinte: você só precisa de um líder quando você precisa organizar todo mundo em prol de um objetivo. Agora, se todo mundo for muito competente naquilo que faz, para que você vai precisar de alguém para liderar? Se todo mundo faz muito bem alguma coisa, certo? E aqui ele traz para vocês a teoria da substituição da liderança. Quanto melhor as pessoas forem, mais capacitadas elas forem, menos elas vão precisar do papel do líder. E aqui ele traz para nós a questão que você acabou de falar, que é do jogador de futebol, né? Ou seja, se todo mundo dentro do campo estiver fazendo muito bem o seu papel, o lateral direito está fazendo bem o papel, o atacante está fazendo bem o papel, para que você vai precisar de alguém para organizar tudo isso? Percebem? Não há necessidade. Lógico, pessoal, que isso é uma teoria, tá? Não é necessariamente uma aplicação prática. Mas vocês devem concordar comigo que a liderança ela só existe quando eu tenho uma necessidade de entendimento do coletivo para fazer um determinado objetivo. Se todo mundo já entende isso e faz muito bem o seu papel, que aí surgem as equipes, né? Eu não tenho necessariamente que ter o papel de uma liderança. Essa teoria, pessoal, é muito utilizada para nós na gestão pública, quando nós vamos falar da necessidade de gestão, né? A gente fala assim, mas fulano vai vir, nós vamos eleger o prefeito, ele vai resolver todos os problemas. A gente está elegendo um líder, né, para resolver os problemas. E, na verdade, quando a gente vai pensar do contrário, é o seguinte, não adianta ter uma pessoa só para resolver esse problema. Nós temos que ter um contexto de pessoas capacitadas para que você consiga resolver os problemas, né? Então, a teoria da substituição da liderança é muito bacana nesse sentido, né? De falar que todo mundo tem que ser preparado para ajudar a atingir os objetivos comuns. Eu, particularmente, gosto bastante dessa teoria. Tudo bem? Continuando. Tranquilos? Sim. Beleza, vamos lá então. Ô, Vitor, olha só. Oi. Só uma colocação aqui. No meio político, no que é o seu meio, vamos colocar assim, esse sistema aí de cooperação existe muito pouco e um líder também não manda, né? Pelo que eu vejo. Porque no meio político eu vejo que aquele ditado que uma andorinha só não faz verão é bem verdade, porque depende tudo de outras pessoas. Sim, e o bacana é assim, ó, na verdade, a gente percebe muito isso em épocas de eleição, tá? Mas o sucesso dos grandes gestores públicos é quando eles conseguem fazer uma equipe forte
e consiga todo mundo junto dar um resultado legal, né? Então, lógico que, assim, para você, no jogo político é difícil, porque você tem que falar muito da característica da pessoa que será eleita, né? Mas não necessariamente essa pessoa vai conseguir resolver todos os problemas, porque você pega uma cidade igual Paraguaçu, por exemplo. Nós temos 15 secretários, né? Então, se os 15 secretários fizerem um bom trabalho, logicamente que o prefeito também vai fazer um bom trabalho, porque todos estão trabalhando em prol de fazer um bom trabalho. Então, a teoria da substituição da liderança, ela é muito bacana, só que ela é muito difícil de ser colocada em prática também, tá? Bom, continuando, pessoal, além de tudo isso que nós falamos, nós temos também que pensar nas características das tarefas que esses liderados, esses líderes vão fazer. O que liga o líder ao grupo, ou seja, o que dá essa sustentação do grupo para o líder, é a tarefa ou a missão que eles vão ter que desempenhar. Sem uma tarefa ou uma missão, existe apenas a influência ou a popularidade. Se eu não tenho um objetivo a seguir, uma meta a ser seguida, eu só tenho um líder pela influência ou popularidade que ele tem dentro de um grupo específico, né? Olha só, apenas com um plano, objetivo ou ideia é que o líder potencial torna-se um líder real. Tudo bem? Continuando, pessoal. As missões aqui, essas tarefas, podem ser de dois tipos, né? Pode ser uma missão moral, né? E a missão moral eu acho muito bacana, não sei se alguém aqui tem, né? É sempre aquela que representa um desafio, um problema para o grupo resolver. A recompensa do liderado é a satisfação em realizar. São recompensas mais de cunho psicológicos, né? Então, por exemplo, vocês já viram, aqui em Paraguaçu já aconteceu dos arautos do evangelho vindo de porta em porta, né? Divulgando a palavra, ou até mesmo as testemunhas de Jeová. Ou seja, por que essas pessoas fazem isso? Porque as missões delas são mais do tipo moral. Olha só, eu tenho a minha recompensa vai ser uma satisfação para mim. É uma recompensa que Deus, vamos falar no caso desses aí que eu falei, né? Deus vai me recompensar, eu vou me sentir melhor se eu fizer isso, né? Outro também das missões são aquelas do tipo calculista, ou seja, essas são mais fáceis da gente mensurar, né? Que é aquelas que a tarefa prometem uma recompensa para nós. A troca tende a ser racional, sem um fundo emocional. Vou fazer tal coisa porque vou ganhar outra em detrimento disso, certo? Ou seja, tanto o líder quanto o liderado enxergam uma missão, um processo de troca, né, de esforço para obter uma recompensa. Particularmente, pessoal, eu acho que as duas são importantes, né? Claro que no trabalho nós vamos ver muito mais missões calculistas do que morais, mas também acho que é bacana todo mundo ter uma missão moral dentro do seu trabalho, seja um trabalho voluntário, seja uma missão que a empresa tem, isso dá um certo prazer, né, um certo reconforto, uma certa recompensa psicológica aí para todo mundo. Lógico que nas organizações, como eu acabei de falar para vocês, né, tendem a ser calculistas, né, o oferecimento de prêmios, as pessoas são premiadas de acordo com a sua atuação. Claro que a gente vai ter muito mais aí ganhos calculistas do que propriamente morais. Eu trago até um caso bem bacana, pessoal, que é o caso do McLanche Feliz, do dia em que toda a renda da venda de Big Mac no Brasil, né, pelo McDonald's, é revertida em prol da Fundação Ronald McDonald's, que cuida de crianças com câncer. Um dia dos 365 dias, tudo que é vendido do Big Mac vai para esse fundo, para essa instituição de caridade. Pode ser considerado uma missão moral? Claro que pode, né? Mas sempre lembrando que o McDonald's é uma empresa que tem muito mais uma visão calculista, ou seja, ela precisa vender, né? Lógico que é muito bacana você ter uma recompensa do tipo moral. Nossa, estou fazendo isso em prol de uma causa muito justa, que é o câncer infantil. Mas lógico que as empresas tendem a ser calculistas, né? Você tem outros exemplos muito bacanas de moral também. Por exemplo, a IP, né? Lembra a propaganda que falava a IP planta árvores para você? Imagine uma empresa como a IP que produz produtos
químicos, né? Detergente, sabão em pó, enfim. E as pessoas utilizam esses produtos no seu dia a dia e descartam na natureza. Imagine a quantidade de água que não é poluída, né? A quantidade de rios que não levam produtos químicos, tal. E o que, que a IP fez? Plantou árvores para nós. É uma iniciativa moral, né? São recompensas isso. Mas, ao mesmo tempo, a empresa em si, ela tem também as suas recompensas, as suas missões calculistas, ou seja, precisa vender mais, precisa trabalhar mais a questão de vendas, enfim. Percebam que é muito mais calculista do que moral, tudo bem? Vamos falar um pouco de conjuntura também. Olha só, é representado pelos fatores históricos, organizacionais, culturais, enfim. Em algumas culturas, a liderança possui um papel mais forte que a autoridade formal. Pergunto para vocês, vocês conhecem algum caso que a liderança informal é mais forte que a liderança formal? Eu conheço vários, pessoal, vários. E eu pergunto, o que que motiva um líder? Alguém precisa motivar o líder para ele motivar os liderados, né? Normalmente, o David McLand aí vai falar para a gente, olha, o líder é líder não por ter habilidades, mas pela necessidade de poder. E eu concordo com ele em partes, tá? Porque assim, ó, ele precisa ocupar, exercitar posições de poder para ele se sentir bem. A pessoa que busca o poder realiza ações específicas nas quais possa influenciar o comportamento alheio, seja conseguir adeptos, candidatar-se a um cargo eletivo, fazer propostas a um grupo, aproximar-se da estrutura de poder existente ou matricular-se em uma academia militar. Percebam que na ideia do McLand, né, o líder ele precisa, ele se motiva pelo próprio fato de buscar o poder, né? O que é verdade, a gente pode considerar isso como verdade. Ou seja, o líder que gosta da liderança, ele sempre busca posições de poder, posições de mando, né? Posições que ele vai conseguir exercer de fato aí o poder. E isso é o que motiva o líder. Para o McLand, é possível, eu não estou conseguindo ler aqui, pessoal, é possível satisfazer as necessidades de diversas maneiras, né? Controle de recursos, informação, pessoas, enfim. Percebam que a visão dele sobre o líder é muito sobre a necessidade dessa pessoa estar sempre galgando novos poderes, né? Mais ações que determinem o seu poder, mais pessoas que vão segui-lo. Outro que eu trago para vocês também são as habilidades. A liderança é uma habilidade que pode ser desenvolvida com a prática, com a educação, com o treinamento e, sobretudo, que eu acho que é o mais bacana de todos, com a experiência. E eu falo para vocês que é muito verdade isso, né? Por exemplo, vocês pegam a questão da liderança política, que a gente estava comentando. Não quer dizer que porque a pessoa ocupou um cargo público por muitos anos, que ela se tornou um líder. Ou seja, que as pessoas passam a ouvi-la com mais frequência, né? Particularmente, isso é uma visão muito minha. A liderança é muito mais por prática do que uma educação, né? Ou por uma experiência. Quanto mais você pratica a sua liderança, mais líder você se torna, né? E aqui eu trouxe alguns canais que fazem a gente desenvolver essas habilidades. E aí eu trago, logicamente, né, partido político, você começa como filiado, presidente de comissão, presidente de partido, outro, depois vereador, candidato, presidente, enfim, prefeito. É uma escola, é uma prática, né? Sindicatos, movimentos sociais, centros acadêmicos, enfim, todo tipo de agrupamento que você pode desenvolver a habilidade de liderança. Tem outros, né? O nosso trabalho também. Comunicação é o alicerce da liderança, é a capacidade de transmitir a sua mensagem de modo a persuadir, inspirar ou motivar os seguidores. E verdade, né, pessoal? Peguem aí o caso de qualquer líder que a gente conheça. A gente normalmente só segue o líder porque ele consegue fazer com que a gente atenda o pedido dele, né? Porque ele nos convence que aquilo é necessário de ser feito, seja no nosso trabalho, pode ser uma ameaça, por exemplo, né? Ah, não fizer, você vai ser mandado embora. Né? Tem gente que fala isso dando risada e a gente faz.
Enfim, percebam que o grande X do líder, aí, o grande chamariz do líder sempre vai ser a questão da comunicação, né? Como ele consegue interpretar o que o grupo dele demanda para que ele consiga fazer da comunicação o seu papel de mando, o seu papel de líder. E aqui trago uma observação para vocês, pessoal. Comunicação não tem relação direta com habilidade nas palavras, né? Ou seja, não é aquela pessoa que fala bem, mas é o modo como essa pessoa fala e transforma em algo, essa mensagem em algo tão suficiente que motive os seus liderados. E, particularmente, eu conheço muita gente que tem uma deficiência muito séria com a língua portuguesa, mas que a forma simples da pessoa falar faz com que ela consiga transmitir a mensagem e que as pessoas entendam isso e façam o que as pessoas pedem, né? Eu posso dar um exemplo para vocês, lógico que não é um caso muito prático na nossa vida, mas as pessoas mais velhas, né? A experiência que elas têm faz com que, mesmo que elas não sejam muito letradas, elas consigam transmitir isso para nós de uma forma tal que a gente consiga entender, captar aquilo como sendo uma forma da gente compreender a necessidade desses conselhos, por exemplo, né? Quem tem vó, quem tem vô, um pai um pouco mais velho, sabe bem como é que é isso. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Estou falando demais? Tranquilos? Tranquilo. Vamos lá, então. Agora, eu trago para vocês um estilo de liderança. Olha só. Aqui, pessoal, eu vou falar um pouquinho da parte da ciência política, que é uma parte que é necessária para vocês entenderem, e está na apostila também, né? Que é próprio da ciência política, não é necessariamente da área da administração, né? Aqui, nós temos o seguinte, a administração e o papel do líder. Nós temos a autocracia e a democracia. Qual que é a diferença dos dois? O primeiro é mais a autoridade formal, que nem o Weber falava para nós. E o segundo é a autoridade que é construída a partir do consentimento dos liderados, né? Olha só. Aqui eu tenho outros tipos, né, de poder. Nós temos o tipo tirano, né, que é aquele cara que abusa do poder, um excesso de poder, excesso ilimitado, ele obriga as pessoas a fazerem algumas coisas. A autocracia, que é um pouco diferente da tirania, que é aquele poder centralizado, né? O chefe manda em tudo. Nós temos a democracia, que é o mais comum, né? Que é a divisão dos poderes, a decisão entre o chefe e o grupo é compartilhado, ou seja, muitas vezes o que o grupo chega no entendimento que é o melhor a ser feito é o que será feito pelo líder. E, por fim, nós temos a demagogia, né? Que é aquela busca de popularidade com os liderados e que muitas vezes não leva a lugar nenhum. Beleza? Então, percebam, tudo isso são estilos de liderança, né? Todos esses aqui estão na ciência política, e para isso nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso dentro das empresas. Percebam, pessoal, que aqui, se eu for mostrar para vocês os dois, na autoridade formal e a liderança, vocês vão perceber muitas das características da autoridade formal no Weber, e a liderança no modelo japonês, lá no modelo Toyota, né? Na autoridade formal, você tem aquela ideia de fundamentação sobre leis, né? Na hierarquia, na estrutura. Já na liderança, você tem aquele seguidor que obedece o líder e a missão que ele representa, né? Representa por algo a mais do que simplesmente o canal hierárquico que tem entre eles, né? Então, percebam aí, vocês vão ficar com os slides depois, como que é a diferença do líder para uma autoridade mais formal. Importante falar, pessoal. Uma autoridade formal necessariamente é um líder? E vice-versa. Um líder necessariamente é uma autoridade formal? Percebam que os dois podem coexistir, mas nem sempre acontece, tá? Aqui eu trouxe outro para vocês, pessoal, que é o modelo de liderança que esses professores lá da FEA propuseram, que é do Tannenbaum Smith, que é o seguinte. Aqui, ó, você tem uma régua. Tá vendo uma régua aí? Quanto mais
você dá liberdade para os seus subordinados, menos centralizada é a sua liderança. E quanto mais você centraliza as decisões, mais centralizado é o seu estilo de liderança. E percebam que aqui eles passam uma série de coisas que podem ser feitas, né? Atitudes podem ser tomadas pelos líderes que permitem que a gente entenda quem manda uma liderança menos centralizada e uma mais centralizada, né? Então, se você for pegar aí, no auge da automática, da mais centralizada possível, é aquele que toma a decisão e comunica. Do outro lado, você tem o gestor permite que os subordinados tomem decisões, né? Então, percebam que, a partir do momento que eu vou diminuindo essa linha e aumentando o poder do gestor, eu tenho aí um contínuo de liderança e eu consigo definir se eu sou mais autoritário ou se eu sou menos autoritário, ou mais democrático, tá? É um modelo muito bacana, tá? Se vocês forem pegar isso em uma empresa e tentar colocar na régua se ela é um pouco mais, um pouco menos motivada, vocês conseguem perceber isso muito bem. Bom, e aqui eu tenho outra situação que é propriamente daquele líder carismático versus o líder mercenário, que é o que a gente vai considerar como o transacional. Eu não vou me ater muito a isso, pessoal, que é o seguinte, só para vocês verem aí as características dos dois, né? Enquanto o líder transacional atende o interesse, as necessidades primárias, as metas, né? Você tem como esse líder trabalha com seus liderados, promoção, aumento salarial, autonomia e liberalidade. Enquanto aqui do outro lado, você tem um líder transformador, um líder revolucionário, agente de mudanças, aquela pessoa que inspira. Mais uma vez, o líder transacional pode ser um líder carismático? Pode. Um líder carismático pode ser um líder transacional? Pode. Certo? Não existe uma diferenciação entre esses dois. Desculpa. Existe uma diferenciação entre esses dois, mas os dois podem muito bem coexistir, tá bom? E percebam que quando você consegue transformar um líder transacional em líder carismático, você tem uma motivação muito maior dos colaboradores, né? Porque eles se sentem parte do processo da instituição. E isso garante para eles que eles trabalhem mais, se sintam mais motivados por isso. Até porque a liderança, a motivação financeira, quando você está num trabalho que você não gosta, muitas vezes ela já não compensa. Você não faz aquilo só pelo dinheiro. Você faz mal feito, mas você faz só pelo dinheiro. Quando você se sente parte e que aquilo constrói uma coisa melhor ou maior em prol de alguma coisa, aí você tem tanto ganho psicológico, né, quanto ganho financeiro. E isso é muito legal. Bom, para nós falarmos dessa questão de você ter uma liderança, que você seja capaz de fazer com que os seus liderados participem de tudo isso, nós vamos começar a cunhar agora o termo de administração participativa. Está muito ligado, pessoal, com a ideia de liderança. Valoriza a participação das pessoas nas organizações, certo? Participação, o que é uma pessoa que é participativa dentro de uma organização? É aquela pessoa que, uma vez que ela tem um pouco de autonomia dentro da empresa, e a empresa não é totalmente centralizada no chefe, ela tem o poder da tomada de decisão. Ela faz parte da tomada de decisão do que a empresa vai fazer, das ações que a empresa vai fazer para atingir os seus objetivos. Bom, a defesa que se faz desse modelo de administração é o seguinte: quanto maior a participação na tomada de decisão, maior será a qualidade das decisões da administração. Por quê? Porque você tem um conjunto de pessoas que trabalham dentro da organização, que estão dando opiniões e que, partindo do pressuposto que a opinião dessas pessoas é o que faz a empresa andar, você tem uma ideia melhor de como fazer os objetivos da empresa, certo? Outra coisa é que você satisfaz os colaboradores e clientes, porque a partir do momento que você resolve o problema deles, eu vou pegar um exemplo que está bem comum agora.
O Magazine Luiza, pessoal, é uma das melhores empresas do Brasil para se trabalhar. Faz anos isso, né? Desde que a Luiza Trajano assumiu, ela conseguiu fazer com que o Magazine Luiza fosse uma grande empresa para se trabalhar. E o que ela fez nesse tempo de coronavírus? O que os funcionários falavam para ela? Olha, nós estamos com medo de trabalhar e ficar doente. O Magazine Luiza foi uma das poucas empresas varejistas que fechou totalmente as portas para proteger os seus colaboradores. Ou seja, os colaboradores tiveram um papel de decisão na escolha da organização. E isso faz com que eles se sintam mais satisfeitos, certo? Outra coisa, você motiva elas se você dá esse poder de decisão para elas, certo? Bom, e aqui, se eu estou falando que no modelo mais participativo, eu tenho que lembrar sempre que eu tenho dois lados. Tanto o modelo diretivo, né, que está muito voltado com a ideia de autoridade, de hierarquia, de obediência. Lembrando sempre, pessoal, isso não é uma coisa ruim. Vocês têm instituições muito boas que seguem o modelo diretivo, né? Por exemplo, eu já falei para vocês, os militares, a Igreja Católica, elas seguem o modelo diretivo, com autoridade, com hierarquia, com obediência, né? Da mesma forma, do outro lado, você tem e se a gente for pensar no modelo diretivo, ele sempre vai nos remeter para a escola clássica, o Weber, o Ford, porque eles possuíam essa ideia de hierarquia dentro da empresa. Do outro lado, do oposto, você tem o modelo participativo, que você tem o quê? Autogestão, disciplina, autonomia dos colaboradores, e nisso a gente lembra automaticamente do modelo Toyota, né, que dava essa liberdade para as equipes, principalmente. No modelo diretivo, a autoridade formal e burocracia são os mecanismos para atingir a obediência. Lembrando sempre, o Weber já falava isso. Onde a gente vê muitas questões do modelo diretivo? No poder público, por exemplo, né? Não há um questionamento sobre a tomada de decisões dos chefes. Os cargos possuem regras claras e diminuem a autonomia dos ocupantes. Também são conhecidas como organizações mecanicistas, ou seja, eu não tenho essa liberdade de opinar sobre como as coisas vão funcionar. Eu sempre tenho que receber uma ordem de cima para baixo, porque a hierarquia não permite que eu dê uma ideia inovadora para o grupo. E aqui eu trouxe um caso para vocês que é bem comum também, que são a questão dos telemarketings, né? A necessidade de você fazer muito atendimento, venda, por exemplo, corporativa, né? Você tem que vender alguma coisa pelo telemarketing. Você não tem nem tempo de oferecer uma solução para essas pessoas, porque são muitas pessoas trabalhando ao mesmo tempo e elas não podem opinar, né? Não pode dar opinião sobre como deveria ser feita uma forma melhor de trabalho. Já no modelo participativo, pessoal, você tem o predomínio da liderança, a autodisciplina, a autonomia. As pessoas individualmente são responsáveis pelo seu comportamento e desempenho. Não é algo, a disciplina aqui não é algo imposto, é algo voluntário. Você não precisa de alguém falando para você ser disciplinado, você automaticamente se voluntaria. Quanto maior a autonomia das pessoas, maior o poder de decisão e mais participativa será a organização. Aqui eu trouxe para vocês um caso bem legal, que é o caso do home office, que nós estamos vivendo muito agora, né? Mas tem muita empresa que já adotava o modelo de home office. Ou seja, você confia tanto na autodisciplina do cara que você fala para ele trabalhar de dentro da casa dele, imaginando que ele vai ser disciplinado com o trabalho e vai continuar sendo eficiente, certo? Tem outro caso também, que foi uma foto que rodou por muito tempo aí na internet, que foi o caso da Microsoft, que ela deixava o funcionário fazer o próprio espaço de trabalho, né? Então, tinha gente que podia levar o animal, tinha gente que podia levar o aquário, tinha gente que podia colocar um tapete, colocar uma poltrona, sentar no chão, fazer o seu próprio espaço. Qual que é o intuito disso, pessoal? É você dar mais liberdade para as pessoas, para elas se sentirem bem no local de trabalho. Então, percebam que não é uma coisa impossível, né? Mas você tem aí o que, no modelo participativo, aquelas empresas são chamadas de orgânica, né? O orgânico é no sentido de tomar uma vida própria, de ser mais participativo. Você não ter alguém te mandando fazer, você mesmo faz e você mesmo é eficiente. Claro que a gente ainda está muito longe do pleno modelo participativo, nós estamos muito mais focados ainda no outro modelo, né? Mas percebam que pode ser um caminho interessante.
Quais são as críticas que a gente faz ao sistema diretivo? Vocês, com certeza, têm muita crítica a fazer esse modelo, que é esse modelo autoritário, hierarquizado, né? Estão altamente relacionados às teorias clássicas, onde funcionários realizavam sempre as mesmas atividades, sendo facilmente substituíveis. E aí você tem uma ineficiência global do sistema, né? Lembram da questão do Ford? Se o cara só faz aquilo e não melhora, consequentemente, você vai ter um problema geral do sistema. O cara não participa, não vibra, não acredita nada, o sistema inteiro entra em colapso. A divisão do trabalho resulta em eficiência na linha de produção. Isso é uma coisa positiva. Porém, como não há potencial de autogestão, da pessoa fazer o seu próprio trabalho, há necessidade de dirigentes especialistas para monitorar e administrar o trabalho, o que, consequentemente, aumenta os custos. Tem a questão da fragilidade da empresa, né? A linha de produção fragiliza a empresa. Caso um trabalhador ou grupo interrompa uma parte do processo, interrompem ou desaceleram toda a produção. Tem questão da insatisfação e desmotivação dos trabalhadores, porque já que eles não fazem parte de nada daquilo, tem um desinteresse, falar, não é para mim, né? E aqui também tem uma alta taxa de doenças profissionais. E aqui eu trago para vocês um fato, pessoal, que é assim, ó, quanto mais as pessoas se sentem desmotivadas, mais elas se estressam no seu trabalho pelo desinteresse que acontece dentro dos seus trabalhos. E isso faz com que você tenha uma alta taxa de doenças profissionais, como, por exemplo, a depressão, né? Então, eu imagino que quanto mais diretivo o sistema for, menos você se sinta parte da sua empresa, ou que você está crescendo junto com ela, mais há a possibilidade de você ter uma doença profissional. O autoritarismo, como nós já conversamos, né? E por fim, para nós chegarmos aí nos finalmente, vamos falar um pouco da administração participativa e dos benefícios que ela traz, né? Aqui nós temos o Hans Slickert, que ele fala o seguinte: as organizações não podem ser pensadas como organizações fechadas, como está propondo o modelo diretivo. Elas são dinâmicas, possuem características tanto da administração participativa quanto diretiva. O Likert cria uma régua para medir qual o modelo mais presente na organização. O modelo consultivo participativo tem o melhor desempenho, ou seja, a satisfação dos funcionários, resultados financeiros e econômicos que ele vê nesse modelo do tipo consultivo participativo é o melhor dos mundos. E acho que eu trouxe para vocês aqui, ó, esse modelo que o Likert propõe, que é o quê? Quando você tem um modelo totalmente autoritário, totalmente centralizado na cúpula, menos eficiente o Likert fala que a empresa vai ser. Mas se você leva lá para o consultivo participativo, mais as pessoas vão ter a liberdade de tomar decisões, mesmo que elas tenham alguém para se reportar, né? Particularmente, eu também acredito muito nisso, né? Que quanto mais participativo for, mais consultivo for, melhor você vai construindo a sua organização, melhor você vai construindo a sua empresa. Mas, enfim, é um modelo difícil, pessoal. Para nós terminarmos, aqui eu queria falar um pouquinho da questão da estratégia que você leva à participação. O que se percebe de tudo isso que nós falamos? O que aumenta o lucro da empresa é o envolvimento do funcionário na sua meta, no seu objetivo com a empresa. Então, a tomada de decisão e o sentimento de participação fazem com que o funcionário se sinta parte de tudo isso. Né? Opa. O acesso à informação sobre metas e objetivos, a participação nos resultados, enfim. Encerrando agora, pessoal. Quando nós conseguimos fazer com que as pessoas, os nossos colaboradores, os nossos clientes, se sintam parte integrante daquilo, como eu já falei para vocês o caso da IP, do McDonald's, você tem um resultado melhor, né? Você tem uma participação melhor nas vendas, uma participação no incremento da receita, o ganho na produtividade, enfim. Você consegue fazer com que o seu colaborador se sinta parte. E quando ele se sente parte, automaticamente ele vai se motivar e vai conseguir ir junto com a empresa, ir em consonância com o que a empresa pede para ele. Tudo bem? Bom, com isso eu encerro a apresentação de hoje. Beleza? Vamos trocar uma ideia aqui, pessoal?
Tranquilos? Dúvidas? Tranquilo. Professor, Bom, podia falar só um mais uma pouquinho vez, sobre só o trabalho? pra gente... Oi? Falar um pouquinho sobre o trabalho, eu sou aluno novo. Oi, Orlando, tudo bem? Prazer, sou o Vitor, professor de engenharia. De engenharia, olha, eu tô ficando louco. Sou professor de economia e administração. Seja muito bem-vindo. Pessoal, acolham bem o Orlando aí. Orlando, você já tem acesso ao AVA? Pode deixar o microfone desligado, ligado, aliás. Tem sim, professor. Então, Orlando, é o seguinte, lá na seção 1.3 tem as instruções do trabalho. Vocês vão fazer um texto para mim baseado nas escolas clássicas que nós já vimos. E eu estava conversando com o pessoal aqui, vocês terão até o dia 17 para me entregar isso, que é sexta-feira que vem, tá? Então, assim, se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, manda para mim por e-mail, a gente tira essas dúvidas, você pode escolher a escola. Conversa com o pessoal aí para eles te incluírem em um grupo de WhatsApp para ficar mais fácil, tá? De você se interagir com o pessoal aí. O intuito nosso aqui é sempre pensar o texto, isso vale para todos, tá, pessoal? Tanto para Orlando quanto para todos aí. O intuito com o trabalho é o seguinte: eu quero que vocês usem da escola clássica para justificar como que a pessoa queria buscar a eficiência. E se isso está presente nos dias de hoje, tá? Vocês vão gostar de fazer o trabalho. Eu recebi alguns já, não corrigi ainda, mas o intuito, pessoal, é pensar sempre como que essas escolas clássicas buscavam a eficiência. Beleza? Então, Orlando, se tiver alguma dúvida, seja bem-vindo. Peço desculpas por nós não nos conhecermos pessoalmente, mas assim que acabar essa pandemia aí, a gente volta para a sala de aula e a gente se conhece pessoalmente. Tudo bem? Ok, professor, obrigado. Dúvidas, pessoal? Tranquilos? Não, tranquilo. Tá ótimo, então. Então, pessoal, assim eu encerro a aula de hoje. Desejo a todos uma ótima noite. E eu Ô, aguardo vocês na semana que vem, no mesmo horário. Ok? Ok. Lembrando também que os slides e essa aula gravada estarão no AVA, como as outras também já estão, tá? Vitor, Oi. semana que vem vai ser o material da revisão que vai ser da prova da semana do dia 20? Isso, na semana que vem nós não faremos revisão, pessoal, mas eu passarei as instruções da prova. Nós tivemos uma reunião hoje, que eu falei para vocês, nós estamos pensando em outro formato de prova, porque não vai poder ser presencial. Então, na semana que vem, todos os professores vão conversar com vocês sobre como nós faremos as provas, tá? Vai ser a revisão da matéria da prova ou não? Oi? Eu não entendi, desculpa. Vai ser a revisão da matéria da prova na semana. Provavelmente nenhum professor vai fazer revisão, porque pessoal, eu ainda não sei, mas tudo indica que vocês poderão fazer as provas com consulta. Tá? Então, na semana que vem nós damos as diretrizes sobre isso. Não, beleza. Tá bom? Mais uma vez, pessoal, eu queria desejar a todos uma feliz Páscoa. Aproveitem bastante a família de vocês, mesmo que à distância, né? Façam um esforço aí para estarem todos juntos, ou pelo menos em oração. E comam bastante chocolate por mim, porque eu já estou gordo de ficar dentro de casa. Então, aproveitem bastante, que eu vou comer só salada. Bom, brincadeira. Fiquem com Deus, uma feliz Páscoa. E semana que vem a gente está de volta aqui. Até semana que Obrigado, vem. professor. Feliz Páscoa.